Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o nosso 8º vídeo da série Classes de Palavras. Falaremos hoje sobre as conjunções, uma palavrinha que tem dado muito trabalho nas provas de concursos públicos, principalmente no que se refere às redações. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Em língua portuguesa, existem 10 classes de palavras, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. As conjunções fazem parte dessas 4 classes de palavras que são invariáveis. E ela funciona como um conectivo, ou seja, ela tem a função de unir, ligar. Unir, ligar o que, professora? As conjunções, elas podem ligar termos de mesma função sintática em uma oração. Por exemplo, João e Maria estão na floresta. Essa palavrinha e é uma conjunção que está ligando dois termos, João e Maria. As duas palavrinhas funcionam como sujeito dessa oração, ou seja, elas possuem a mesma função sintática. E a conjunção e está ligando esses dois elementos. Mas as conjunções também podem unir orações, orações coordenadas e orações subordinadas. Orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo. Veja só, eu gosto de estudar e tenho muita coisa para ler. Observe que a primeira oração, eu gosto de estudar, ela tem sentido completo. Tenho muita coisa para ler, a segunda oração, ela também tem sentido completo. E essa palavrinha e é uma conjunção que está unindo, que está ligando essas duas orações coordenadas. E as conjunções também têm a função de ligar, unir duas orações subordinadas, que são aquelas orações que contêm uma principal e uma subordinada, ou seja, elas não têm sentido completo. Veja só, eu sou feliz porque tenho uma família. A oração eu sou feliz é a oração principal. Tenho uma família é a oração subordinada. E essa palavrinha porque é uma conjunção que está ligando a oração principal à oração subordinada. E as conjunções, elas também podem se apresentar através de mais de uma palavra. Então, por exemplo, quando eu digo, segundo o IBGE, o número de idosos irá dobrar até 2042. Essa palavrinha, segundo, é uma conjunção apresentada através de uma única palavra. Agora veja esse outro exemplo. De acordo com o IBGE, o número de idosos irá dobrar até 2042. Observe essas palavrinhas, de acordo com. Essas 3 palavrinhas, elas têm função de conjunção, mas por elas se apresentarem através de 3 palavras, ela é chamada de uma locução conjuntiva. As locuções, elas são formadas por 2 ou mais palavrinhas.
E as conjunções, elas também se classificam. Elas podem se classificar em coordenadas, quando elas unirem orações coordenadas, e também podem se classificar em subordinada, quando elas unirem orações subordinadas. Vamos conhecer primeiro as conjunções coordenadas. As conjunções coordenadas possuem 5 classificações, podendo ser aditivas, quando apresentam uma ideia de soma de adição. Veja só, eu trabalhei o dia todo e fui ao cinema à noite. Também podem ser adversativas, quando trazem uma ideia de contraste, de oposição. Eu gosto de sorvete, mas estou com dor de garganta. As conjunções coordenadas também podem ser alternativas, quando apresentam uma ideia de alternância. Por exemplo, eu comprarei um carro ou guardarei o dinheiro. Também podem ser conclusivas, quando trouxerem uma ideia de conclusão. Eu estudo muito, portanto, passarei no concurso. E por último, podem ser explicativas, quando trazem uma ideia de explicação. Veja só, arrume suas malas, porque iremos embora. Essa última é a que mais aparece nos concursos públicos. Aqui, então, eu apresentei para vocês como se classificam as conjunções coordenadas, podendo ser aditivas, por exemplo, e, mas também, podendo ser adversativas, mas, porém, podendo ser alternativas, ou, ora, podendo ser conclusivas, então, portanto, e explicativas, pois, porque. As conjunções subordinadas são aquelas que unem duas orações subordinadas. E elas possuem 9 classificações, podendo ser causal, porque trazem uma ideia de causa. Por exemplo, ele não me esperou porque já estava atrasado. Também podem ser consecutiva, que são aquelas que trazem uma ideia, um sentido de consequência. Por exemplo, o menino correu muito, tanto que ficou cansado. Elas também podem ser concessivas, que são aquelas que trazem uma ideia de contradição. Por exemplo, cumprirei a minha parte, embora não concorde. As conjunções subordinadas também podem ser comparativas, que são aquelas que trazem uma ideia de comparação. Por exemplo, as ideias chegavam como entrega rápida. Elas também podem ser conformativas, que trazem uma ideia, um sentido de conformidade. Veja só, nunca soube dividir conforme aprendi na escola. Elas também podem ser condicional, porque trazem uma ideia, um sentido de condição. Veja só, se você estudar, passará no concurso. E elas também podem ser temporal, porque trazem uma ideia de tempo. Veja só, avise-me quando chegar de viagem.
As conjunções subordinadas também podem ser finais, que tem aquela ideia de finalidade. Veja só, li muitas vezes a redação para que não houvesse erros. E por último, as conjunções subordinadas podem ser proporcionais, que trazem uma ideia, um sentido de proporcionalidade. Veja só, à medida que o tempo ia passando, ela ia envelhecendo. Essas são, então, as conjunções subordinadas, que possuem 9 classificações, sendo causal, por exemplo, porque, já, consecutiva, tanto que, de modo que, concessiva, embora, ainda que, comparativa, como, assim como, conformativa, conforme, segundo, condicional, se, caso, temporal, quando, logo que, final, para que, a fim de que, e proporcional, à medida que, à proporção que. A maior parte das locuções conjuntivas, elas terminam com a palavrinha que. É importante você saber que para analisar uma conjunção, você precisa observar o contexto no qual ela está inserida. Porque dependendo do contexto, ela pode estabelecer um ou outro sentido. Veja só alguns exemplos para você entender melhor. Maria cozinhava como a apresentadora de TV. Essa palavrinha como é uma conjunção. E nesse contexto, ela está trazendo um sentido de comparação. Agora observe o próximo exemplo. Como era chato, ninguém veio à sua festa. Perceba que essa palavrinha como é uma conjunção, mas neste contexto ela está trazendo uma ideia de causa. Agora observe o próximo exemplo. Como ele disse, nós não temos dinheiro. Observe que agora a palavrinha como, a conjunção como, ela traz uma ideia, um sentido de conformidade. Essa foi a nossa aula sobre conjunções. Espero que você não tenha ficado com dúvida, mas se ficou, deixa aqui anotadinho nos comentários que eu faço questão de responder para você. Deixa nos comentários também uma sugestão para o próximo vídeo. E lembre-se de que o estudo, o esforço, a dedicação sempre valerão a pena, sempre nos conduzirão a realizar as nossas metas e os nossos projetos. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.